A salvação de Deus, parte 5. A gente viu que Jesus é o Salvador porque o nome dele significa o Senhor salva. O anjo disse para José: lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o povo dele, o seu povo dos seus pecados. Nós vimos por que precisamos de salvação. Porque precisamos ser salvos do pecado, pois vimos um pouco o que é pecado, como o pecado entrou no mundo. E depois vimos que a necessidade que todo ser humano tem de morrer pelo pecado. E hoje quero falar sobre o Cordeiro de Deus. João Batista, ele disse o seguinte, versículo 32 do capítulo 1 do livro de João. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Esse foi o testemunho de João Batista. O que significa o Cordeiro de Deus? Desde a criação, desde a fundação do mundo, Deus sempre houve a morte, Deus sempre falou de morte de um inocente, seria um animal, especialmente um cordeiro, para o homem se aproximar dele após a queda do nosso pai Adão. E Deus foi o primeiro a derramar sangue para cobrir o pecado do homem. Cobrir o pecado significa expiação. Deus derramou sangue lá no jardim do Éden e fez roupas de peles e cobriu a nudez de Adão e Eva. Depois disso, todos os outros que vieram sempre mataram cordeiros e outros animais para derramar o sangue, que era o único modo do homem se aproximar de Deus. Foi assim, o primeiro que fez isso na Bíblia foi Abel, quando ofereceu um sacrifício que Deus se agradou. E depois de Abel, vários outros vieram oferecendo sacrifícios, até que Moisés veio e instituiu o sacrifício perfeito, e especialmente quando houve a Páscoa, na época que Deus libertou o povo de Israel lá do Egito e mandou matar um cordeirinho, derramar o sangue e passar nas vergas das portas e das janelas para que o destruidor não entrasse na casa das pessoas. E aí o anjo da destruição passando pelo Egito via o sangue e não entrava. Então por que o cordeiro? Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque era necessário o derramamento de sangue para que houvesse expiação do pecado. E o sangue de qualquer ser humano, ele é impuro, porque ele foi contaminado com o vírus do pecado de Adão. Mas o sangue de Jesus era um sangue sem mancha, nem mácula, nem sem o vírus do pecado. Porque o sangue também, ele significa vida. O sangue é a vida. Em Hebreus 9, 22, diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue não há como haver perdão de pecados. Mas não adianta você derramar seu sangue. O único sangue que Deus aceita é aquele que Jesus derramou na cruz. Em Levítico 17:11 diz que a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas.
Então Deus instituiu isso e milhões de cordeiros foram mortos ao longo da história de Israel, até que Jesus veio morrer naquela cruz e aí cessou todo o sacrifício. Em 1 Pedro 1,19 diz: como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso ele é o cordeiro perfeito. Por isso João Batista chamou ele o Cordeiro de Deus. Por isso ele é o único cordeiro que pode cobrir o meu pecado e o seu pecado. Em Apocalipse 5, versículo 6, João teve uma visão do trono e ele olhou, e eis que estava no meio do trono de 4 animais viventes, dos anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Então o cordeiro, como havendo sido morto, está diante do trono de Deus ali, em figura, naquela visão do Apocalipse, porque é o Cordeiro de Deus que está diante do Pai, que ofereceu um sacrifício perfeito, um sangue incontaminado, como o Pedro falou, imaculado, para purificar os nossos pecados. Por isso que sem derramamento de sangue não há expiação, né? E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Por isso Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Algumas religiões falam isso todo domingo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a minha pergunta é: ele tirou o seu pecado? Ele tirou o seu pecado? Lembra que eu disse que pecado é a raiz que produz pecados. Então o pecado está no coração e ele precisa ser perdoado, e ele precisa ser mudado pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te revele os segredos dele e que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que ele seja o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, pois ele tem tirado o meu. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.